Oi pessoal, vamos para a aula de hoje? Hoje nós iremos estudar juros simples e nós teremos uma aula bem conceitual com alguns exemplos para frisar o conhecimento de juros simples. É importante ter essa base conceitual sobre juros simples porque assim facilita a resolução de todas as questões que vamos resolver nos próximos vídeos, do nível mais simples até o mais complexo. Começando aqui, vamos falar sobre juros simples. Vou inserir um exemplo aqui para iniciar a apresentação conceitual sobre o assunto. No vídeo anterior, nós trabalhamos este exemplo aqui e agora nós vamos dar continuidade. O preço à vista de uma geladeira é R$ 950. Bruno comprou essa geladeira para pagar tudo de uma vez, em 90 dias, ou seja, 3 meses após a compra. Nessas condições, a loja cobrou juro de 8% ao mês. Então, nesse exemplo aqui apresentado, vamos considerar que a loja adotou o regime de juros simples. Com isso, vamos determinar qual foi os juros pago por Bruno pela geladeira. Vamos calcular então os juros. Se ele pagou 8% de R$ 950, que é o preço da geladeira, por mês, então ele pagou 8% de R$ 950 no primeiro mês, mais 8% de R$ 950 no segundo mês, mais 8% de R$ 950 no terceiro mês, porque nós estamos trabalhando aqui no regime de juros simples. Fazendo este cálculo aqui dos juros simples, nós temos então 8% de R$ 950 vezes 3 meses, que é a quantidade de meses que ele ficou de pagar a compra. Vamos calcular aqui. Eu expliquei como fazer este cálculo aqui em vídeos anteriores sobre porcentagem, mas eu vou explicar aqui e se ainda alguém tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Vamos colocar uma observação aqui. 8% é a mesma coisa que 8 dividido por 100, que é a mesma coisa que 8 centésimos. Então, aqui, 8% de R$ 950 é a mesma coisa que 8 centésimos vezes R$ 950. Tudo isso, então, multiplicado por 3. Fazendo este cálculo aqui de juros, o resultado será 228, ou seja, R$ 228. Então, aqui nós podemos concluir que, portanto, Bruno pagou de juros R$ 228. Juros simples é representado pela letra J. Juros simples é diretamente proporcional ao capital. O capital é representado pela letra C. Então vamos lá. Juros simples é representado pela letra J e o capital pela letra C. Então, continuando aqui, o juros simples é diretamente proporcional ao capital, representado pela letra C, a taxa, representado pela letra I, e ao tempo T, representado pela letra T. Então vamos frisar aqui, taxa representada pela letra I e tempo pela letra T. Com isso, nós temos a seguinte relação: juros é igual ao capital vezes a taxa I vezes o tempo T, certo? Esta é uma informação muito importante. No vídeo anterior, eu expliquei toda a parte conceitual do capital, taxa, tempo e montante. Agora, nós vamos determinar o montante, ou seja, o que é o valor montante? É o valor total pago pela geladeira. Deste valor total,
nós adicionamos os juros ao capital, que é o valor inicial, ou seja, nós podemos aplicar a seguinte relação: o montante M é igual ao capital mais os juros, ou o montante é igual ao capital mais o capital vezes a taxa vezes o tempo. Ou seja, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, que nós tiramos daqui. Conseguiram perceber o raciocínio aqui? Então, vamos lá. O montante é igual ao capital mais os juros, ou o montante é igual ao capital mais o capital vezes a taxa vezes o tempo. Voltando àquele exemplo dado acima, eu vou colar aqui o exemplo novamente. Para essa compra feita pelo Bruno, nós temos que os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? Que é esta relação que nós apresentamos aqui acima. Do exemplo acima do Bruno, os juros é igual a R$950, que é o capital, que esse é o valor da geladeira, vezes a taxa, que é igual a 8%, ou seja, 8 centésimos, certo? Pois 8% é a mesma coisa que 8 dividido por 100, que é a mesma coisa que 8 centésimos, certo? Vezes o tempo. O tempo é igual a 3 meses. Aqui, R$950 é o preço da geladeira, que é considerado como capital. Fazendo este cálculo aqui, juros é igual a 228, ou seja, R$228. O mesmo cálculo que nós fizemos acima, certo? No início deste vídeo, só que nós fizemos de outra forma. Estão lembrados? Agora, vamos calcular o montante. O montante é igual ao capital mais juros. O montante é igual ao capital, era R$950, que era o preço inicial da geladeira, mais os juros, que é R$228. Fazendo este cálculo aqui, o montante é igual a R$1.178. Vocês conseguiram compreender o cálculo realizado aqui? É bem fácil. Vamos agora apresentar algumas considerações. Se a loja adotou o regime de juros simples, o preço final da geladeira será R$1.178, conforme nós fizemos o cálculo acima. O regime de juros simples, ele é utilizado principalmente no cálculo de multas por atraso de pagamento nas contas, por exemplo, de água, de luz, telefone e boletos em geral. E também nos descontos simples, no caso de descontos ofertados por lojas a seus clientes. No caso de operações financeiras, a maioria utiliza o regime de juros compostos, que nós estudaremos a seguir. Exemplos de operações financeiras: empréstimos, financiamentos, pagamentos a prazo, entre outros. Vocês conseguiram entender esta introdução conceitual e também como nós realizamos este cálculo de juros simples? Fiquem atentos ao canal, que nós estamos estudando juros simples e nós resolveremos questões do nível mais simples até o mais complexo e posteriormente estudaremos juros compostos. Você entendeu? Se ainda restou alguma dúvida, não esqueça de escrever nos comentários que eu posso tentar ajudá-los ainda. Então, até o próximo vídeo!